Oi, oi, boa noite para quem já está entrando. Uhul! Deixa eu ver aqui, tô tentando entender a nova configuração para poder chamar Claudinha. Boa noite, quem já está chegando. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Ahn, Não, Alan, você não foi o primeiro, tem outras pessoas aqui chegando. Bastante boa noite, rainha, boa noite, musa. Boa noite a todos. Já tem uma turminha boa. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vou aqui aceitar a Cláudia para poder apresentar para todos vocês. Eu te chamei aí, Claudinha. Acho que agora deu certo. Eu estava apanhando aqui um pouquinho. Olá, Oi! chegamos. Deu certo. Chegamos. Deu certo. Que delícia, finalmente. Finalmente conseguimos nos ajustar, que bom. As Muito agendas obrigada. ali. Muito obrigada pelo convite, viu, Patrícia? Estou muito feliz de estar aqui, podendo ajudar naquilo que eu puder. Não, eu que estou muito, muito mais feliz, Cláudia, porque assim, já faz um tempo que eu gostaria de trazer assim algum conteúdo muito bacana para as mulheres que me seguem, né? Porque assim, aqui a gente faz muitas reflexões, até como eu te contei inicialmente, a minha ideia era trazer as dores e as alegrias das mulheres nessa faixa de idade, e aí a gente começou a conversar, e mais mulheres começaram a chegar, e aí eu comecei a perceber como nós somos parecidas em muitas questões e como nós temos as mesmas dúvidas, como nós temos as mesmas alegrias, dores, dificuldades. E falei, gente, olha só, quanta coisa bacana que a gente pode trazer aqui para agregar, né? E nada como conversar assim com profissionais que sejam de diversas áreas, para trazer um conteúdo bacana, né? Eu penso assim, tem tanta coisa aqui na internet, se a gente conseguir trazer algo que faça a diferença, é muito bom. E é um prazer, assim, eu já te seguia, para quem não conhece, a Cláudia, ela é psicanalista. Eu já faz um tempo que eu sigo o Instagram dela, assim, e fiquei muito admirada com o trabalho. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, nossa, tem tudo a ver com as questões que eu levanto aqui no meu perfil, né? Questões relacionadas às mulheres, essa psicanálise sem frescura, como você fala, tentando nos dar uma orientação. Então, para mim é um grande prazer, seja muito bem-vinda. E aqueles que também não me conhecem, eu sou a Patrícia, do Cinquentando, e eu tenho essa página com o intuito de trazer reflexões para as mulheres que estão chegando aos 50 ou estão passando dos 50 anos e falar de tudo um pouquinho aqui. Claudinha, você É, gostaria de se apresentar? pois é, eu sou psicanalista, eu sou psicanalista clínica, trabalho só com mulheres, né? A minha especialização é, de fato, universo feminino. E eu, desde 2014 faço um trabalho online. Posso dizer que fui assim pioneira a atender online. Não, não era comum, não era habitual. Com a pandemia isso veio mais à tona. E também as pessoas se deram conta mais da necessidade de Uhum. cuidar-se da saúde mental e emocional. E o meu perfil é justamente psicanálise sem frescura, porque o que eu pretendo lá é falar de uma forma bem descomplicada para quem não é da área. Porque eu penso assim que há muito conteúdo bom, mas conteúdo muito acadêmico. Parece que as pessoas querem escrever para os seus pares. Então, eu fico sempre com uma sensação de que uma pessoa leiga, muitas vezes, acha que aquele conteúdo não é para ela. Então, eu coloco os conteúdos de maneira que uma pessoa que não seja da minha área possa perceber que a inquietação dela é legítima. Uhum. Uhum. E eu tento traduzir essa inquietação de forma coloquial mesmo, dizendo Uhum. para essas mulheres aquilo que elas sentem, as angústias, especialmente nessa faixa de idade aí, a que você está se propondo nesse perfil, que é uma faixa de idade onde muitas questões são colocadas à prova, né? É verdade, Cláudia. É curioso porque, assim,
Quando eu comecei essa página, foi até através de uma brincadeira com umas amigas que estão chegando nos 50 ou que já passaram dos 50. Até uma amiga minha que perguntou, ela já tem na faixa de 60, se é para ela também. É para você também, Sandra. E aí a gente começava a brincar porque nós percebemos que nós passávamos por situações muito parecidas. Questões emocionais, dúvidas, amigas que estavam se divorciando ou cujos filhos já estavam crescidos e elas estavam sem trabalhar. E aí eu comecei a perceber que essa faixa é como se fosse um recomeço. Assim, a gente vem numa leva, né? Passa pela adolescência, vida adulta, e aí se perde no meio do trabalho, o tom dos filhos, casamento, e aí chega essa idade que você fala, poxa, mas peraí, nossa, eu já cheguei aos 50. Parece que dá um estalo, assim, em todas. Você fala, quer saber, eu acho que agora eu vou começar a fazer o que eu quero, mas às vezes muitas não sabem nem o que querem, nem o que sonham, ou querem recomeçar e não sabem como. E cada vez que foram chegando mais mulheres na minha página, eu percebi que isso é em massa, é muito comum. Tanto é que quando eu levantei as questões para nós trabalharmos, foram questões muito parecidas, Cláudia. Então, realmente, a gente tem essa sensação de, a partir dos 50, muda. Não é É, assim? você está falando uma coisa que me fez lembrar de uma paciente que ela se divorciou nessa faixa de idade, acho que 55, 53. E ela teve dificuldade de ir ao supermercado porque ela tinha esquecido do que ela gostava. Uhum. Os dois filhos saíram de casa, se casaram, ela se divorciou. E ela disse para mim na consulta o quanto era angustiante ela estar naquele supermercado, porque ela conhecia todos os corredores que prestavam, de alguma maneira, serviço àquelas pessoas. E ela já tinha esquecido do que ela gostava, porque ela vinha há tantos anos organizando a comida, organizando a casa, organizando os sabores, né? Aí no universo psicanalítico mesmo, os paladares, né? Os afetos, o prazer, o gozo da comida. Para os outros que ela não sabia o que comprar para ela. Olha que incrível. E é um detalhe, né? É, Através de um e exemplo. ela, e ela ficou assim no meio do supermercado e ela disse para mim assim, a única coisa que me deu vontade foi voltar para o estacionamento e esperar o horário da minha sessão. Porque eu fiquei confusa. Uhum. É porque cria um hábito, né? Entra no piloto automático, tanto do servir, às vezes. Eu percebo, pode ser que eu esteja enganada, que muitas de nós passam a maior parte da vida muito focada no outro, né? No Uhum. filho, no marido, sei lá, no cachorro, na casa, tal. E muitas vezes, talvez, eu não sei se é cultural, nós tendemos a nos deixar um pouquinho de lado. E talvez não tanto a nossa geração, mas, enfim, se meu filho for feliz, eu tô feliz, se ele se realizar, eu tô bem, e acaba até esquecendo, assim, de detalhes que fazem bem para nós mesmas, né? E quando tudo isso, de uma certa maneira, passa, aí você fala, nossa, onde é que eu estou, né? E, além disso, a gente tem a sensação, tipo, nossa, mas eu tô ficando velha, é melhor eu fazer o que eu gosto agora, porque senão eu vou fazer quando? E Eu fora acho que tem questões. esses dois pontos, assim, que me parece que conversam. Tem o primeiro ponto, que é o ponto do servir e o da culpa, que tem a ver, sim, com a nossa cultura. Tem a ver, sim, com a culpa judaico-cristã, em que a gente está inserida, onde a mulher tem uma posição sagrada, então a mulher é a mãe, ela é o sagrado, a mulher é o sacrificar-se pelo outro. Eu tenho uma paciente que falou textualmente que o filho disse para ela: ser mãe é se sacrificar. Uhum, Numa discussão, o filho falou isso para o filho de 30 anos. 30. uhum, Ser mãe é se sacrificar. uhum, Então, uhum, a gente vem numa cultura que coloca a mulher nesse estado de culpa, mesmo ela não sendo mãe, porque quando ela não é mãe, ela também leva culpa por não ter escolhido a maternidade. Então, tem sim essa mulher que está nessa faixa etária, eu tenho pacientes também que não escolheram a maternidade e uhum, que sofrem por uma culpa de não ter dado conta a uma expectativa que não era delas. Então, uhum, tem esses dois fatores, e o que me parece assim que pega muito, Patrícia, é a conscientização da nossa finitude. Porque uhum. quando você chega perto dos 50, você sabe que por mais otimista que você seja como pessoa, você não tem mais 50.
Vamos É, combinar? é. Ao que Uhum, é tudo verdade. indica, a gente não vai ter mais 50. A gente vai ter aí para viver bem menos anos do que já viveu. Certo. E ao se dar conta de que a gente tem pela frente menos do que já viveu, a gente passa a exigir mais. Então, a gente passa a pensar mais naquilo que nos oferecem e a refletir mais sobre o Uhum, tempo que a gente está perdendo com relacionamentos, com trabalhos ou com ausências, com questões que muitas vezes não agregam a vida. E aí é uhum, o tal da crise. Eu não acho que seja uma crise. Eu acho que é um uhum, momento profundamente fértil. Eu acho que é um momento incrível. uhum, Particularmente, eu considero assim, tecnicamente, um momento brilhante, porque é o momento que você está muito amadurecida, você já viveu bastante coisa, então, sim, pelo menos você sabe o que não quer. Eu digo sim. sempre para os meus pacientes, se você me disser o que você não quer mais, a gente já está 50% do caminho andado. Uhum, exato. E ainda, além disso, tem a questão dessa transição hormonal que também impacta, né? Que a gente fica um pouquinho, né? Ou irritada, ou Menopausa. ansiosa, e a pele muda, cabelo muda. Então, ou seja, é uma avalanche de situações que vem no mesmo período, né? No mesmo momento, tanto no contexto familiar quanto. E em contrapartida dos homens, né? A gente tem que fazer aqui uma justiça às mulheres. Porque as mulheres, elas entram na menopausa e a menopausa, ela é muito brava, assim, ela é muito rígida com os hormônios. Ela afeta muito, né? A autoestima, ela afeta o cabelo, ela afeta a pele, ela afeta a libido, ela afeta o peso, ela diminui o metabolismo. A menopausa é uma transição para a mulher muito importante. Enquanto Uhum, que para o homem a andropausa, ela passa meio que batido. uhum. O homem, você não vê um homem falando na mesa de bar, oi, tudo bem? Então, Não. minha pele tá ruim, olha, fiquei broxa, meu cabelo tá caindo, estou ficando careca. Uhum, Porque para o homem é um atestado de insuficiência. uhum. É certo que ele passa por uma diminuição de testosterona. Ele é um ser humano, mas ele Sim. não verbaliza. E a mulher não, ela pira. Ela vira louca do rolê, porque além de todas as questões internas pelas quais ela está passando, e ela vem acumulando, né, Patrícia? Porque Aham. não é uma crise que chega chegando. Me parece que assim, é uma compra no cartão sem vencimento e que de repente você vai comprando e pum, chega uma fatura 30 anos depois e fala, olha, Sim. tudo bem, tá aqui a Uhum, conta. Você, uhum, você pode pagar? uhum, Então, essa questão da menopausa mexe muito. Mexe muito. uhum. Algumas vão poder fazer reposição hormonal, outras não. Outras vão precisar. Eu sempre pergunto, quando chega essa queixa para mim, eu pergunto: olha, como é que você está clinicamente, do ponto de vista médico? Como é que está a sua tireoide? Como é que estão os seus exames? Como é que está a sua dosagem hormonal? Para a gente também não ficar pirando que tudo é cabeça. Sim. Então, eu sempre gosto de perguntar: olha, como é que está a sua vida? Assim, você está com Uhum, os exames em dia? Eu faço essa pergunta porque a gente tem que fazer uma coisa que concilie. E uhum, na maioria das vezes, os exames estão em dia, sim, mas a questão emocional não está equilibrada. uhum. Porque você vê a sua roupagem, né? A sua segunda pele, o seu arquétipo muda. Então, Cláudia, vamos lá. Porque assim, vamos pensar então primeiro na questão da menopausa, que inclusive muita gente perguntou. E assim, né, basicamente, nós pensamos em trabalhar os três pilares, que é menopausa, relacionamento e questão profissional. E até se alguém quiser
fazer perguntas, viu, gente? Nós temos algumas perguntas que o pessoal já fez nas caixinhas do Stories, mas vocês podem fazer aqui, e qualquer coisa, se nós não conseguirmos, vocês podem colocar depois no comentário, que a gente vai deixar salvo lá, porque é bem bacana. Falando da psicanálise, né? Até Uhum, uma pergunta, então, antes da gente começar, porque algumas pessoas estão aqui meio de paraquedas e falam assim, mas uhum. psicanálise, é psicologia, é psiquiatria, mas peraí, deixa eu entender um O que pouquinho que onde é? que eu tô. O O que 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 é? é? Onde Aí a que eu gente tô tentar pisando? É, entrar nas questões sob o olhar da psicanálise. não, a psicanálise não é psicologia e não é psiquiatria. A psicanálise, ela é um procedimento, um estudo que se diferencia dos demais porque é o único que vê o comportamento sob a ótica do inconsciente. Porque Freud descobriu o inconsciente. Então, a faculdade de psicologia habilita a fazer a terapêutica. Mas quando se quer trabalhar o inconsciente, ainda que você tenha feito faculdade de psicologia, você precisa fazer uma especialização em psicanálise. Porque Uhum, a psicanálise, ela requer uma especialização própria, locada nela. Principalmente porque o sujeito, para se tornar psicanalista, ele precisa estar sob análise uhum, durante todo o processo dele de formação. Então, a gente costuma dizer que o analista se forma no divã, porque o analista não tem aquele, aquele receio que algumas profissões têm de não ter passado nunca pelo lugar do outro. O uhum, analista já esteve no lugar do outro. O analista uhum, já esteve no consultório de alguém com aquela demanda, com algo parecido, com aquele sofrimento, e isso é condição principal para se tornar analista, o que já uhum, diferencia da psicologia. A psicologia também, ela vem da sociologia. Ela é uma ciência que estuda o comportamento humano sob a ótica coletiva. A psicanálise não. Ela estuda o indivíduo como pessoa, uhum, como cada um sendo um a despeito da coletividade. Você é um, a despeito de qualquer tribo. É claro uhum, que você é levado pelo meio, mas é sobre o seu inconsciente, é sobre os seus comportamentos que você executa, mas que você não sabe do seu padrão de repetição. Algumas coisas que as pessoas fazem e fazem de forma compulsiva e vão se sabotando e muitas vezes não sabem de onde decorre. E a psiquiatria é uma especialização da medicina. certo. Então, a psicanálise, ela vem do Freud, que vem da neurologia, né, da fisiologia cerebral, onde a gente percebe ali o cérebro como uma linguagem inconsciente, então a gente vai perceber o que a pessoa não diz. Na psicanálise é importante aquilo que você não fala, que você não consegue falar, que você engasga para falar, que você tem dificuldade de falar. Muitas vezes que você guardou a vida inteira um abuso, por exemplo, uma humilhação, um abandono, uma rejeição, coisas que você passou às vezes na sua infância, na sua adolescência, às vezes quando era bebê e que repercute na sua vida adulta. Aham, Então, o que a psicanálise faz é procurar demonstrar que você não está mais naquele lugar. uhum. Mas Porque, para isso ela vai ter que acessar a sua memória inconsciente. porque muitas vezes a gente acaba tendo os mesmos tipos de reações com determinados gatilhos, né? Ou situações que são parecidas, às vezes a gente Sim, nem sabe, não lembra, tá lá no nosso guardadinho, lá no nosso inconsciente, porque a gente nunca abriu aquela caixinha, né? Então acredito que talvez a psicanálise ela nos ajude a lidar com algumas questões que podem doer muito, mas de uma maneira mais tranquila, um pouquinho mais é, eu básica. acho, eu acho que a psicanálise, ela, sinceramente, ela é fantástica justamente porque ela chega na raiz. Hum, Porque ela não tem, assim, um paliativo. Ela não se preocupa em
em te dar um antídoto para daqui a 3 meses você cair naquele mesmo buraco. É um processo mais profundo. É uma Uhum, coisa de descobrir de onde vem aquilo. Porque na uhum, medida em que você descobrir de onde vem aquilo, você pode, por exemplo, sacar assim, putz, eu estou agindo como eu agia quando meu pai falava comigo, só que esse sujeito não é meu pai. Mas eu uhum, estou me subordinando a ele como se ele fosse meu pai. uhum, Então, essa relação de casamento, não é nem igualitária. Ela acaba sendo de subordinação, porque eu estou acostumada a me subordinar. uhum. Só que isso não vem com essa clareza. Isso é uma coisa mais, assim, que precisa ser investigada, né? Ou então, Sim. gritos, por exemplo, pessoas que ficam paralisadas com gritos. Hum, Mulheres que ficam horrorizadas com grito. Assim, quando grita, elas paralisam. Porque, aham, muito provavelmente, a casa tinha muito ruído. Eu tenho uhum, um caso agora no consultório de uma criança de cerca de 3 anos, neta de uma paciente minha, que ela não fala. E ela não tem nenhuma razão clínica para não falar. Sabe por que ela não fala? Porque ah, os pais brigam o tempo inteiro. Então, o que essa criança entendeu? Falar não deve ser legal. hum, Falar deve causar atrito. uhum, Falar deve ser algo que não leva a gente a um lugar de tranquilidade e conforto. O que uhum. essa criança já fez? Ela não fala. Foi o mecanismo, né, Ela que ela encontrou. murmura, ela aponta e ela não tem clinicamente nada que a Uhum, impeça de... Para ver que o inconsciente ele começa muito atrás. uhum, Quer dizer, no momento do conflito dos pais, naquela casa onde todas as pessoas gritam, onde tem aquela confusão, essa menina que é mais nova entendeu o seguinte: não vou falar, porque se eu uhum. falar, eu vou ter que entrar na confusão. Então eu calo e ela não fala. Nossa. Por isso que muitas vezes, quando é criança, quem tem que ser tratado são os pais, né? Porque, Sempre. né, As crianças sempre. sempre apontam os pais. Ô, Cláudia, e por exemplo, então vamos, né, nós aqui já na faixa dos 50 para a mais, enfim, nós já viemos acumulando uma série de coisinhas, né, uma série de histórias, de experiências, frustrações, etc. Ah, a gente consegue dar uma reviravolta nisso, ou um novo olhar, um novo comportamento, a essa altura? Eu acho que a essa altura a gente já tem muito conhecimento sobre a gente. A gente sabe quais são os nossos pontos fracos, mas conhece os nossos pontos fortes. A gente já se relacionou com outras pessoas, Uhum, não amorosamente somente, mas com trabalho, com família. A gente já teve algumas relações permeadas por alguns tipos de conflito. Então, a gente começa a entender que várias situações na nossa vida, elas vão pelo viés da repetição. E aí é sim. o momento da gente sacar, pô, será que tá tudo errado e só eu tô certo? Será que eu sempre tenho esse mesmo desfecho nas minhas relações de amizade? E será que sempre sou eu a certa? Tá todo mundo sempre errado? Então eu acho que é uma idade em que esse mergulho ele acaba sendo até mais rápido, porque você não tem a ilusão da juventude, Hum, de que tudo se resolve por si mesmo. Eu estava conversando com a minha irmã hoje e ela estava dizendo o quanto ela ficava apavorada quando ela via, às vezes, pessoas de 20, 22 anos atender. E, e eu concordo. E é um preconceito? Não, é um pós-conceito. E eu vou te explicar por quê, Patrícia. hum, Porque uma pessoa de 22 anos não tem vivência de vida para uhum, entender uma mulher de 50. uhum, Por mais que ela tenha
um conteúdo acadêmico fantástico, que ela seja assim primorosa, competentíssima, com QI altíssimo, completamente, absurdamente competente, a questão vivência, ela não tem. Uhum. E a vivência de uma mulher de 50 anos vale ouro. Ah, sim. Então, ela bem manejada, para responder sua pergunta objetivamente, ela bem manejada, Ah, ela tem resultado bem rápido. que bacana, isso é bom. O autoconhecimento, ele é fundamental, né, Cláudia? A gente saber como que é o nosso jeito de ver o mundo, as nossas reações, aquilo que você falou, por que será que eu fico repetindo alguns tipos de relacionamento, seja amizade, afetivo, algumas questões parece que se repetem, será que é o outro, será que sou eu? Então essa observação, ela talvez seja um início, né? Eu não sei, cada um é um caso, eu sei disso, mas existe algo que a gente pode, não sei se iria dar uma dica, mas uma orientação para geral, assim. É meio lugar comum, assim, tipo Hum, dicona, né? Tipo o que dá é, para todo mundo pegar. isso. Traços que você vai repetir dos seus responsáveis, pai, mãe, ou aquelas pessoas que te criaram, que você normalmente vai ver repetido nas suas escolhas. Então, por exemplo, quem teve um pai alcoolista, não por acaso escolhe, de repente, um marido que tem um problema com álcool. Quem teve uma mãe narcisista, não por acaso, pode escolher um marido que tenha traços narcisistas, egoístas. Então, é sempre legal perceber quais são as características daquelas pessoas que te criaram que para você não foram legais. Hum, Dificilmente você não vai encontrar nas suas escolhas da vida. uhum. É que tem que ter coragem de se olhar e falar, eu também E, inclusive, faço. de encarar isso como uma coisa da família. De novo, não vendo o elo sanguíneo, a psicanálise é amoral. Não é imoral, é amoral. Então, para a psicanálise, nada está certo e nem nada está errado. Cada pessoa é uma Uhum, pessoa, certo? Mas uhum, não é porque é da minha família que pode me fazer mal. Não é permitido fazer mal para o outro, independentemente do grau de parentesco. Pai, mãe, filho, vovó, tia, não interessa. Fez mal, não pode, emocionalmente. A toxicidade emocional, ela não pode ser permitida sob a justificativa do parentesco. uhum. Ah, mas é, sei lá, minha mãe, mas é meu pai, tá tudo bem, eu vou relevar, nananã. Porque você está fazendo um desfavor para si e para o outro. Mas você Primeiro, me... porque o outro não vai se perceber como uma pessoa invasiva e às vezes abusiva, porque nem todo relacionamento tóxico é abusivo, mas todo relacionamento abusivo é tóxico. E a gente vai ver que a toxicidade dos relacionamentos não se dá apenas entre pessoas numa relação erótica, Uhum, se dá muitas vezes nas questões relacionadas aos familiares. Existem mães tóxicas, filhos tóxicos, pais tóxicos, e você tende a repetir esse padrão até com o chefe, até na relação que você tem com seus superiores. mas eu acredito que a dificuldade seja em perceber isso, né? Até que ponto isso é tóxico ou não, esse tipo de comportamento é aceitável ou não. Qual que é assim, o limiar que a gente percebe que, opa, tá passando do ponto. Ou É eu quando estou dói, passando do ponto, né? quando Ah, dói. Uma pessoa quando está doendo, quando aquilo machuca você, quando aquilo pega num ponto nevrálgico seu, e isso acontece com uma constância, passou do seu limite. Não importa se o limite do coleguinha é outro. Não importa se você faz parte de uma família de 37 irmãos e para cada um deles tem uma história diferente sobre a mesma família, porque isso também acontece, viu, Patrícia? Às vezes
A gente tem famílias de 5 irmãos. Se você perguntar para cada irmão a história da família, cada um terá a sua versão. É Porque verdade. cada um vai ter a sua idade, cada um vai ter encontrado o pai e a mãe numa idade e numa fase, e cada um vai ter testemunhado fatos diferentes. Uhum, Então, não significa que por você ter essa comunhão de informações, não vai doer. Então, eu acho que o limite tá doendo. Para uhum, que tá doendo. Eu sempre digo isso aos pacientes. Existe alguma coisa que você pode fazer? Existe. Não fala assim comigo porque dói. Isso uhum. serve para qualquer situação. Serve para o trabalho, serve para qualquer pessoa. Não Até fala assim pergunto, comigo porque dói. Eu acho que é inclusive educado. Não fala uhum. assim comigo porque dói. Até perguntaram, acabaram de perguntar, mas como romper, né? Ok, você faz você se posiciona, não faz assim comigo porque dói, mas de repente a pessoa, enfim, ela continua porque é o jeito dela. E não só isso, você também vai permitir que ela faça. O não faz assim comigo porque dói é uma exemplificação daquilo que você pode fazer imediatamente. Aí a gente vai entrar numa outra questão, que é a codependência emocional. Uhum, A gente é sempre dependente daquilo que nos faz sofrer. Se você está numa situação que te faz sofrer e nela você permanece, é porque, de alguma maneira, você está tendo um elo com esse sofrimento. Você vai sair desse sofrimento no momento em que você sacar o que te faz ficar nele. O que você está repetindo? É o medo uhum, do abandono? É o medo da rejeição? É o medo de ficar só? É o medo uhum, de não dar conta? Em que momento contaram para você a história de que você poderia ficar sozinha, de que você não daria conta? uhum. Então, esse processo, Patrícia, quando a gente fala de codependência emocional, o buraco é mais embaixo. Sim. Porque a gente precisa de toda uma etapa de fases onde, primeiro, o codependente emocional tem que saber que ele é se ele é codependente, é porque o outro é um dependente também. Eles se Sim. retroalimentam. Uhum. Então, uma hora um é vítima e o outro é algoz, e às vezes eles se invertem nesses papéis, né? Por Uhum. isso eles são codependentes. E em determinado momento, essa pessoa, a que sofrer mais, vai pedir ajuda. Vai precisar de ajuda, porque a outra vai se descompensar. Sim. É, Relações codependentes tendem a acabar mal, do ponto de vista do perigo mesmo, do é, feminicídio, do abuso, da agressão física. inclusive, assim, muitas comentam, né, que elas têm relacionamentos longos, casamentos longos e não conseguem sair, mesmo estando muito ruim. Mas o que a gente percebe é que, porque além da dependência emocional, às vezes tem a dependência financeira, ou medo de sair, medo de ficar sozinha. Ah, mas eu já tenho 50 anos, eu vou ficar sozinha. Ah, mas eu vou perder contato com a família. São muitos medos, né? E a pessoa São meio que acaba. muitos, são muitos medos, mas eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma coisinha que quis entrar aqui no meu colo. Pode entrar. Se trata live. Existe uma crença de que mulheres dependentes financeiramente não saem das relações quando elas são dependentes financeiramente. Não é de todo errado, porque se você tem uma dependência financeira, você ficou num casamento muitos anos, você se dedicou aos filhos, à casa, é Uhum. óbvio que tem um link ali de sustento, de Sim. grana, de tudo que isso influencia. Mas há tantas mulheres absolutamente independentes que vivem com a dependência emocional. Uhum. Mulheres ricas, eu atendo. E não Ninguém consegue me sair. contou. Não. Uhum.
que quando chegam estraçalhadas. E você pergunta qual é o seu ganho nessa relação. Porque quando você está falando de uma mulher rica, às vezes de uma mulher conhecida, às vezes de uma mulher que virtualmente tem um alcance muito grande, você está falando de uma mulher que você considera empoderada, que você vê sempre bem nos stories, que você vê sempre, às vezes, na televisão, que você vê. Então, você está falando de alguém que você não presume que vai ter aquela fragilidade. Sim. Então, isso é o que nos iguala. Uhum. Mas, por exemplo, assim, você acredita que seja assim, porque na verdade ela tem as crenças dela, ela tem outros medos, outras inseguranças, que não é a dependência financeira, né? E aí ela tem que descobrir aonde Sim, está essa raiz disso para ela poder se libertar. exatamente. São Uhum. outros fatores, muitas vezes fatores 99,99% fatores revelados na infância. Porque a autoestima da gente, Patrícia, parece redundante responder isso, mas é que a autoestima da gente, ela é construída desde muito cedo. Mas é muito cedo. As pessoas não, é muito cedo, assim, quando um bebê nasce, só para você ter ideia, assim, e para as pessoas, né, que de repente estão assistindo a gente que não tem muito conhecimento para tentar fazer de uma forma bem prática. Quando o Ah, bebê sai da barriga da mãe, ele sequer tem noção de que ele e a mãe são dois seres distintos. Ele acha que ele faz parte da mãe, que eles são a mesma pessoa. sim. Quando ele se dá conta de que ele é um outro corpo, e aí ele se dá conta de que ele é um sujeito, ele passa por aquele abandono, porque ele acha que ele foi abandonado. Esse já é o primeiro nó. Porque dependendo de como isso se deu, isso vai se repetir. Então a gente vai ter a mãe que, olha, tá aqui, você não tá abandonado, não. A gente tá junto, olha, é isso aqui. Ou a mãe que vai falar, é isso mesmo, é isso. É o que temos para hoje, é o que temos para a vida, toca o barco. Só Hum, que quando ele tiver 3 anos, ele vai ouvir isso. Quando ele tiver 5, ele vai ouvir de outra forma. 12 de outra forma. 14 de outra forma. Quando essa mulher tiver 45, ela vai dizer, eu não posso largar esse homem que me maltrata porque eu estou sempre abandonada. hum, Então eu tenho sempre, carrego comigo o abandono. Eu tendo a ficar sozinha, hum. entendeu? Então, prefere ficar, é aquela que a Sim. gente brincou, né? Tá na merda, mas tá quentinho, vou ficar aqui mesmo, porque pelo menos eu sei onde é que eu estou. Exatamente. Porque você precisa, quando você rompe um relacionamento, como qualquer vício, quando a gente está falando de codependência emocional, a gente está falando de uma área cerebral que, que é atinente a outros vícios, comportamento alimentar, álcool, droga, tudo permeia pela mesma região. Aham. Você precisa passar pela abstinência, você precisa passar pelo enlutamento. Então, quando as pessoas falam assim, ah, não, eu vou terminar, mas eu quero saber como o outro está. Então, você não quer terminar. Ah, eu vou terminar, mas de repente eu sou advogada dele, eu vou continuar advogando para ele. Então, você não quer, você quer encrenca. Uhum. Porque não há possibilidade num relacionamento tóxico de haver essa proximidade física. Aí eu digo geográfica. Uhum. A Uhum. primeira coisa que a gente precisa fazer é esse distanciamento. É fundamental esse distanciamento Uhum. para passar o momento pior do perrengue. Uhum. Porque esse perrengue virá, essa sensação de luto virá, esse sofrimento virá. Mas se você não estiver fisicamente próximo, esse enlutamento ele é menos pior, ele é mais confortável. Se Uhum. você estiver em terapia, ele é bem mais confortável. Não é que ele Uhum. seja bom, mas ele é menos difícil. Complexo ele continuará sendo, mas ele é menos difícil.
Ô, Cláudia, tem uma pergunta aqui, mas eu acredito que você já tenha respondido de uma certa maneira, assim. E quando você se sente presa por causa de um filho? Enfim, na verdade, não, vamos lá. Sei que. Assim, só por causa do filho, seria isso, assim, ela tá presa só por causa do filho. A única razão, quantos anos tem esse filho, né? Uhum, Por que esse filho está carregando esse peso? Eu acho que o filho é uma boa razão para a gente dizer porque a gente não faz as coisas. Eu não duvido que seja difícil para alguém que tem um filho para sustentar e às vezes uma dependência econômica, por exemplo, pensar 32 vezes. Mas acho também que você colocar nesse filho a responsabilidade de você estar num casamento fracassado, uma puta sacanagem com ele. Porque, no mínimo, você vai criar um indivíduo achando que vem dele a sua infelicidade. Então, a mensagem que você está passando para ele é: eu sofro porque eu tenho você. Eu suporto porque eu preciso, porque eu tenho você. Se você não existisse, eu não suportaria. mesmo que de maneira não direta, claro, né? De maneira Não, inconsciente. eu estou falando de uma Sim, maneira assim, bem papo sim. reto. É de uma maneira Uhum, totalmente inconsciente. Mas essa criança vai crescer, ela vai virar adolescente, ou ela vai ser um jovem adulto e ele vai ler isso. É uhum, porque as pessoas acham que os adolescentes são rebeldes e eles não percebem, e as crianças brincam e não percebem. As crianças percebem tudo. Os uhum, adolescentes leem tudo. Todo o comportamento da família. uhum, Quando um adolescente, uma criança começa a dar defeito, como eu digo, pode levar no psicólogo, leva mesmo, é bom. Mas cuida dos pais. uhum, uhum, Criança e adolescente não dá defeito se não tiver pai e mãe com defeito. uhum, Se a uhum, família toda tiver uma neutralidade emocional, todo mundo ali saudável, tudo ali muito bem equilibrado, não dá. uhum. Às vezes a Questão de pessoa vida. acha que tá fazendo bem, né? Tipo, eu vou ficar por causa do filho e tal. E na verdade, o filho feliz é quando a mãe tá feliz, quando o pai tá feliz, né? Inclusive porque você vai ensinar para esse filho valores, né? Você vai ensinar para ele, olha, quando na sua vida apresentar-se para você uma situação de profundo sofrimento, que coloque você numa posição de humilhação, de desconforto, de descontentamento, faça como eu, saia. É porque assim, Patrícia, os discursos de nós, adultos, nós temos ótimos discursos, nós somos ótimos no discurso. Uhum, Mas os filhos copiam ações, atitudes. uhum, Se você fala para o seu filho, não pode mentir, mas ele te vê mentindo no telefone, um dia ele vai dizer para você, você também mentiu. sim, claro. E isso é assim para tudo. Uhum, uhum. É. A gente Ô, não tem Cláudio, uma vida instagramável. é. Não dá pra fingir, né? A gente acha que tá fingindo, mas Claro está que muito não. claro. É É verdade. mentira. É É mentira. verdade. É É mentira. verdade. Essa É. coisa de eu estou na rede social que eu sou na vida, absolutamente mentira. Inclusive porque se eu fosse na rede social o que eu sou na vida, eu estaria muito errada. Porque pensa eu como psicanalista com uma camisola que aparecesse a minha bunda. Eu sou assim na vida. Eu posso andar com uma camiseta que aparece a bunda dentro de casa. Mas há de Sim, se ter uma compostura na rede social. Então é é uma claro. tremenda mentira dizer que você é na rede social o que você é na vida. Porque a gente Uhum, não é, a gente quer mostrar o melhor da gente. claro. Quando É, eu você digo, veio aqui hoje, você quis mostrar o melhor de você. Quando eu vim aqui claro, hoje, eu quero mostrar o melhor de mim. E tá tudo certo quanto a isso. claro.
Sim, sim. É como se fosse um álbum de fotografia que a gente quer ver as melhores cenas, os melhores Melhor. momentos, né? O problema é que algumas pessoas acreditam nisso, se comparam com as outras e ficam se sentindo com a autoestima mais rebaixada. Mais baixo. Exato, exato. Ô, Cláudio, Acredito. perguntaram aqui, que eu achei curioso, eu não sei se existe essa polaridade da pessoa se torna tão independente que já não quer nem mais conviver com as outras pessoas. Assim, ela não aceita quase nada do outro, né? Não aceita a opinião, não aceita. Ela acaba se tornando muito independente. Eu acho que é isso que ela quis dizer, ó. E quando você se torna tão independente que limita a aprovação para a convivência, o extremo oposto da dependência. Isso não O relaciona, né? extremo oposto da dependência é o medo da rejeição. Eu fico bem longe do outro para não correr o menor risco de me aproximar dele e criar laços e ser rejeitado. Hum, Precisa tratar do mesmo jeito. exato, exato. E ainda no tema relacionamento, muitas perguntaram assim, como que eu lido com o fracasso de um relacionamento que eu achava que era para a vida inteira e agora aos 50 anos, sei lá, não deu certo, me divorciei, assim. Muitas sentem, talvez você já tenha respondido essa questão porque é uma dependência, mas elas sentem muito perdidas porque elas acreditavam que aquilo era para a vida inteira. E como lidar com essa dor do término, né? E o medo de Procura. ficar sozinha aos 50, como se fosse, Sim. tipo, Aí, Patrícia, é o que eu chamo de atualização de identidade. É você, sabe o que a gente faz assim com os documentos? Alguns documentos precisam de atualização. ah, A nossa identidade pessoal, ela também passa por atualização. Só que quando a gente está num relacionamento por muitos anos, a gente esquece de atualizar, porque está tudo ali tão comum, tão confortável. A pessoa já está acostumada como você já está acostumado como o outro é, você está acostumada até a engolir o sapo, você sabe até a cor do sapo, o tamanho do sapo, quanto pesa o sapo. Então ele já passa na sua garganta que ele já passa bem, entendeu? Você já sabe, hoje é dia de engolir sapo, vem sapinho, vem e eu vou engolir sapo. Então fica tudo tão natural que você não atualiza a sua identidade. Então, nesse movimento de eu pensei que era para sempre, eu acho que, primeiro lugar, é você entender que você precisava perceber esse movimento. Se você não percebeu, agora você está tendo uma oportunidade gigante de tentar levar uma vida onde você seja o indivíduo, você seja a protagonista, você seja a pessoa que vale a pena você se empenhar. É um aprendizado, Patrícia, não é fácil. Falar é sim, fácil, sim, mas sim. não é fácil. Eu não tô minimizando, mas é um aprendizado. É possível. Aham, aham. Porque É possível. muitas não sabem, elas não se percebem mais como indivíduo, na verdade, né? Porque às Como vezes. eu te falei no início lá do É, supermercado. Eu estou no exato. meio do supermercado e não sei o que comprar. Vou voltar para o estacionamento e esperar a hora da minha sessão. Mas existe alguma dica? Vamos lá, eu não sei se essa palavra certa, eu não gosto de falar assim, mas para quem está vivenciando esse momento agora, do tipo, bom, vamos lá, agora é a hora de você se olhar, se perceber e. Eu acho que é bom escrever. Eu gosto muito que as pessoas escrevam. Eu até passei um e-mail para minha lista de e-mails semana passada, onde eu propus um exercício para todas as Hum, pessoas. Eu pedi para elas fazerem assim, 3 colunas. Uma coluna que são as questões que você tem, as questões nevrálgicas. A segunda coluna, por que você tem essas questões? E na terceira coluna, como você gostaria de se ver? Quando você fala questões nevrálgicas, seria o quê? Talvez algumas pessoas não entendam. Problemas, assim, por exemplo, eu tenho um relacionamento ruim. Então, Uhum. isso é a primeira coluna. Meu relacionamento é ruim. A segunda coluna, por que o meu relacionamento é ruim?
Meu relacionamento é ruim porque eu sofro abuso emocional, porque eu me sinto diminuída. Na terceira coluna seria: o que eu posso fazer diante disso? Uhum. A mesma coisa para quem separou. A mesma coisa, independentemente das questões. Aí, o que eu posso fazer diante disso? Eu posso engolir mais sapo e perereca? Posso ou não posso? Eu posso conversar e avisar para a pessoa que ela passou dos limites? Adianta? Às vezes não adianta, Patrícia. Às vezes o casal tá num estágio de degradação emocional que qualquer conversa é motivo para mais conflito. Uhum. É aquela velha coisa que eu digo para as minhas pacientes: ninguém perde o que não tem. A pessoa está morrendo de medo de perder um relacionamento. É o que eu diria para essas mulheres. Vocês estão com medo de perder, mas vocês sentem que tem. Uhum. Você dorme tranquila? Você acha que tem alguém por você? Porque relacionar-se é relar, vem de atritar. Para que você tenha um relacionamento com alguém, você tem que confiar que essa pessoa é capaz de lidar com esses atritos. Uhum. Você acha que você é acolhida? Você é capaz de acolher? Porque não é só a gente ser acolhida, será que a gente ainda é capaz de acolher? Será que eu quero lidar com essa pessoa, com essas características, nessa posição, com essa postura? Uhum. Ou é só porque eu preciso me manter? Uhum. Então, qual o próximo passo? E se essa pessoa morresse agora? Eu morreria junto? Eu seria sepultada junto? Provavelmente uma mulher de 50 anos já perdeu alguém que ela amava muito. Uhum. Provavelmente. Dificilmente você vai encontrar alguém por volta dos 50, 60 anos que não tenha perdido alguém da família que amava muito. E a Uhum. vida continuou. Os, Sim. os enlutamentos se deram e a vida continuou. Quando a gente está convicto de que aquilo não é bom pra gente, quando você chega num ponto de que você fala: olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas dessa maneira eu não posso continuar. Uhum. As coisas andam. Uhum. Parece que as coisas conspiram, porque você começa a botar atenção em coisas que antes você não via. Uhum. Você começa a perceber oportunidades, amizades, você começa a se abrir para falar com as pessoas depois de um yoga, depois de uma academia. Você toma um chá com uma amiga. Você começa a conversar com outras pessoas. E isso abre oportunidades, abre Uhum. caminhos, Uhum. abre trocas. Mesmo para aquelas que, justamente para aquelas também que já saíram, que acabaram de sair, né? Exatamente. Então, aquilo abre trocas. As mulheres são muito poderosas. A gente tem um arcabouço emocional muito potente. Uhum. É A gente verdade. é capaz de se reinventar muitas vezes. Uma mulher de Uhum. 50 anos é uma mulher que tem muito poder. É Ela tem verdade. muito poder emocional. Muito. Mas é curioso, Cláudio, porque às vezes eu percebo que muitas não percebem isso. Elas não, elas se acham, ai, tô velha, de verdade, assim, vou começar agora. E agora, assim, que nem a questão profissional. Eu nunca trabalhei, mas eu vou começar a estudar, eu vou começar um trabalho novo, como é que eu faço? Eu acho que já, assim, elas têm uma sensação de fragilidade muito grande, sendo que elas têm um poder enorme. Todas nós temos esse poder enorme. E se perderam nos próprios sonhos, não sabem o que que elas querem. Como que consegue, como que uma mulher que está nesse limbo, digamos assim, nessa escuridão, ela consegue se ver de novo? Independente se ela está saindo de relacionamento, se ela foi mandada embora, porque também isso é uma queixa muito grande, né? Foi mandada embora, tá difícil arrumar outro emprego, e aí ela se vê mais para baixo ainda. Como resgatar esse poder?
O que eu acho sinceramente, Patrícia, é que não tem milagre, não. Hum, Eu, eu não acredito nesse tipo de milagre, não. Existem várias técnicas e várias pessoas e vários profissionais de várias áreas que prometem algumas coisas. Eu só posso levar alguém aonde eu já estive. E para essa sua pergunta, a minha única resposta é o autoconhecimento. uhum, Porque sem você se conhecer, sem você dar um mergulho profundo, sem você ter um tempo para você passar pela tempestade, é como se a gente estivesse no mar e você estivesse ali na arrebentação das ondas. Se você ficar ali na arrebentação, você vai tomar caldo. sim. Você precisa furar a onda como o mar está muito arrebentando, se você não pode com aquela altura da onda, você não vai para a areia. Quem sabe nadar faz o quê? Vai para o fundo do mar. Porque as ondas vão quebrar, mas elas vão quebrar depois que elas passarem de você. Você não vai Uhum, pegar elas quebrando na sua cabeça. É a mesma maneira com a vida. Quanto mais para o raso, quanto mais rápido você quiser se livrar do problema, mais você vai ser propensa a entrar em furada. Aí uhum. ficam, aí tem aquelas coisas do eu recupero a sua autoestima em 30 horas, eu faço você ter o amor da sua vida em 3 semanas. E Uhum, isso me dá muito medo, porque isso mexe com a carência e o senso de emergência emocional do outro. uhum, Mexe com a dor do outro. Por isso que eu estou sendo assim, honestamente franca. sim. Não pode ser assim, porque se for assim, tem algo de errado. Sabe? É É que um nem dinheiro muito fácil. Tem algo de errado. Investe aqui porque, sei lá, estão dando aí 3, 4%, eu te dou 15%. Tem alguma coisa errada. uhum, uhum. Tem É um alguma processo. coisa errada. O autoconhecimento é um processo bem profundo, né? E lento às É vezes. profundo, mas não Uhum, é lento como as pessoas hum, pensam. hum, É aí que está, é aí que tá a diferença. É aí que está a lenda. É profundo, mas não é lerdo. uhum, uhum, Especialmente quando a gente está numa idade que a gente já tem uma caminhada. uhum. Na verdade, assim, porque quando a gente chega nessa idade, a gente chega com todas essas questões, com todas essas informações que nós estamos adquirindo ao longo da vida, através das experiências, do que nos falaram, do que a gente comprou, dos downloads que nós fizemos, e chega uma hora que isso, né, ele acaba imprimindo o nosso comportamento, nosso jeito de reagir, enfim. Mas quando a gente tem, não sei se seria a coragem, mas a gente começa a navegar pelo autoconhecimento e entender como que a gente funciona, a gente começa a tomar posse da gente mesmo, né, assim, de uma certa maneira, e ter força para achar o nosso caminho. Mas tem que, às vezes, E passar aí pelo é força processo. para escolher, Uhum, porque essa posição que você colocou anteriormente é muito da nossa cultura, na qual a mulher é sempre escolhida. Repara, eu não posso perder esse homem, eu fui sim. escolhida. Na nossa cultura, é quase um favor você ficar casada depois de determinada idade. Uhum. Você tem que dar, você praticamente ajoelhar no milho e rezar ó, todos os dias. É, Mesmo que você seja profundamente infeliz. Sou sim. infeliz, mas sou casada. E aí tem uma questão social, porque a mulher também, quando descasa, ela deixa de fazer parte de um grupo social por conta do preconceito de outras mulheres que se Nossa, sentirão ameaçadas. demais. Eu tenho amigas divorciadas que elas deixam de ser convidadas para
eventos de amigos, porque as outras mulheres têm medo que, sei lá, que elas vão paquerar os maridos, vão roubar. Eu falo, não, não acredito nisso. Elas falam, mas sim, isso acontece. É Então, verdade. é uma Acontece muito. discriminação As muito grande. pacientes sofrem muito. Tem uma discriminação porque tem a insegurança dessas mulheres que estão mal casadas, porque a mulher que está bem casada, ela não tem medo. Uhum, No sentido de que, o que é bem casado? Aqui, na maneira como eu estou colocando, no significado que eu estou dando para esse termo. Eu não tenho uma relação absolutamente ideal, perfeita, porque eu não acredito em perfeição, mas eu tenho uma relação consistente, na qual as imperfeições elas são elaboradas e são negociadas. Isso para mim é um relacionamento saudável. uhum. Não é o outro tá exatamente igual a você. Isso é simbiose. Sim, sim. É você conseguir negociar as suas diferenças. A mulher que tem consciência de que ela tem esse tipo de relação, ela não vai se sentir ameaçada. Mas sim, eu vejo isso no consultório. É verdade. As mulheres que se divorciam, que se separam, são discriminadas pelas outras mulheres. É como se É, elas se tornassem uma ameaça. é. E elas realmente se sentem fracassadas. Eu não consegui manter o meu casamento, enfim, né? Parece que a mulher ela tem um centro de culpa muito grande, né? É a culpa se o filho, sei lá, faz alguma coisa, a culpa é da mulher que não educou direito, se o casamento não deu certo é porque ela não fez, enfim, ela compra a culpa demais, né? É Assim, porque a gente tem a cultura da culpa, né? É por conta da nossa cultura judaico-cristã. uhum, Para você ter ideia, a gente é comparada, por exemplo, a gravidez, é comparada a Nossa Senhora. As pessoas não falam das grávidas que ficam profundamente infelizes, aham, porque elas têm um turbilhão de hormônio. Para falar dessa culpa aí que você está mencionando. Ela começa lá atrás. Muitas vezes a mulher está absolutamente infeliz, mas não é porque ela está infeliz, é porque ela não sabe o que vai fazer com aquela situação. Ela está entulhada de hormônio, mas ela não pode verbalizar, porque é é, como se ela não estivesse aproveitando uma bênção, entendeu? Ela foi sim, abençoada e ainda não está feliz. Ela não tem tempo para digerir. Tudo para a mulher é mais complicado, é uhum, mais julgado. uhum, É assim durante a gestação, é assim na depressão pós-parto. uhum, E não é instagramável uma mulher grávida, como as que eu atendo, que não estão felizes. O que é instagramável? Mêsversário. O que é instagramável? é, Fui a Miami comprar roupinha. uhum, Não é instagramável, preciso tomar remedinho para conseguir manter a cachola. Não é instagramável, você não vai ver. Você vê os meus posts. Dá uma olhada nos meus posts. Eu tenho 1.900 posts. Eu tenho posts com, sei lá, 3.000, 2.000 interações. O post que eu fiz sobre maternidade, idealização da maternidade, foi um post que eu tive, sei lá, cento e poucas, 200 interações. Por quê? hum, Porque eu falei da não idealização da maternidade. Se eu hum. tivesse ali dito, olha, toda grávida é muito feliz, toda gravidez é maravilhosa, gravidez de... Ah, eu teria estourado o engajamento. Ô, Cláudia, você sabe que uma vez eu fiz um post a respeito da rivalidade feminina e também foi a mesma coisa, do tipo, não existe, entendeu? Do que você tá falando? Não existe, não existe. É como se eu teria explodido. Então, assim, por quê? Porque vem dessa culpa. Me fizeram uma pergunta na caixinha, acho que ontem à noite, hoje de manhã, já nem sei mais. Ah, mas cromossoma, não sei o que. Eu falei, isso é pergunta para médico, geneticista?
Eu tô pouco me lixando se é XX, YX. O problema está entre as mulheres. Somos Uhum, nós que fazemos esse julgamento. Os homens não estão nem aí para esse julgamento. Os uhum. caras, eles, no final das contas, eles pedem uma cerveja e resolvem o assunto. E é isso. E fica por isso mesmo. Uhum. Nós não. A gente vai falar sobre o reflexo da outra que está mal feito, sobre os quilos que a outra engordou, ou como ela está magra demais, sobre uma cirurgia que ela precisa fazer, ou se ela botou botox demais. Uhum. Existe uma necessidade da mulher sempre estar confrontando com a outra, como se estivéssemos competindo. E até fizeram uma pergunta aqui, se a psicanálise explica isso, a Mara perguntou. Mas, Como que é? claro, é a nossa rivalidade materna. Claro que explica. A Uhum. primeira pessoa com a qual a gente quebra o pau é com a mãe, mesmo de forma inconsciente. E a primeira pessoa que vai quebrar o pau com a gente, que vai também nos dar essa trombada, é a mãe. Agora, por outro lado, Cláudio, quando a gente, sei lá, quando as mulheres deixam de ser rivais e se unem, é uma força muito grande, né? Igual, sei lá. Absoluto. Absurdo. Absurdo. Ou quando você tem, por exemplo, sei lá, uma irmã. Eu tenho uma irmã que, assim, a minha força com a minha irmã é absurda. Assim, é absurda a força que eu tenho com a minha irmã. Uhum. A gente tem uma conexão, a gente é irmã de sangue, pai e mãe, mas poderia não ter conexão nenhuma. Sim, sim, claro. Mas a gente é até da mesma área. Inconscientemente, assim, não foi combinado. Então, tem uma conexão. Duas mulheres juntas, duas, eu tô falando de duas, assim, Sim, uma coisa pessoal. É muito forte. sim. É, também tem toda uma questão histórica, né? O pessoal fala do patriarcado, etc e tal. Aí até pra gente conversar depois. E que é uma, que a verdade ela foi sim, ela foi motivada porque não era interessante as mulheres, porque elas, justamente por sermos muito fortes, é mais interessante que a gente se separe do que a gente se una, Queima a né? gente na fogueira, é. É, então, é meio por aí, dá pra gente conversar muito sobre isso. Mas eu tento aqui, sempre que possível, aqui na minha página, é trazer isso, gente, vamos lá. A gente tá aqui para uma se espelhar na outra, para se puxar, para se ajudar, porque esse é o caminho. E a gente vê tudo que está acontecendo agora, né? A gente tem muitos exemplos disso, que quando as mulheres elas conseguem se ajudar, a coisa se transforma, né? E o Cláudio, você acredita? A gente já passou de uma hora É e mesmo? Nem percebi. juro, cara, juro. Que legal, Legal, né? Você muito legal. percebeu. Aí, só uma pergunta aí que eu vi que o pessoal continuou perguntando, justamente falando dessa questão hormonal. Eu não sei se você tem alguma. Porque a questão da menopausa, voltando inicialmente, que foi até a primeira pergunta, que é algo que ela sofre muito, independente da questão é, médica, né? De Uhum. reposição e tal. Mas a questão emocional, existe algo que dê para fazer para lidar com isso de uma maneira mais tranquila? Você lida com isso com as suas pacientes? Ah, sim, claro que sim. É necessário, inclusive, você lidar com isso do ponto de vista emocional. Não adianta só Hum, você fazer reposição ou tomar medicação, porque é claro que os médicos, eles se ocupam, né, de fazer a reposição e medir todos os neurotransmissores para ver o que está faltando, o que está indo bem, dopamina, serotonina, todas as usinas, cortisol, progesterona, testosterona, hormônios e neurotransmissores. Mas se emocionalmente, Patrícia, você não estiver sendo avaliada, sustentada, no sentido de ter suporte, suportada, a medicação faz muito menos efeito. hum, Já ao contrário, não. Eu trabalho com alguns médicos, psiquiatras, eles são muito cautelosos. Por exemplo, a paciente, ela não consegue ter continuamente medicação controlada se ela não estiver fazendo acompanhamento. uhum, Porque
psiquiatras bons e modernos já sabem que a medicação, ela é importantíssima, mas ela é suporte. Hum, Ela não pode ser tudo. Precisa da narrativa. É a palavra, Patrícia. A palavra posta para fora. A palavra, a hum, narrativa, a palavra. A menopausa, ela deixa a irritação, a sim. irritabilidade, o descontentamento com o que está acontecendo, descontentamento com o próprio corpo, as mutações desse corpo. É Uhum. óbvio que você, tendo um aparato emocional, você lida com isso de uma outra maneira. Não tem Sim. a menor dúvida. É, porque já tem todo esse impacto físico, químico, né? Aí ela começa a se ver, assim, de um outro jeito, né? Assim, porque fisicamente a gente também muda, a pele muda, o cabelo muda, o ânimo, a energia, tudo aí. Fala, meu Deus, parece que você está derretendo, está desmoronando de uma certa maneira. É uma transformação muito grande. E a questão de libido, a questão de secura vaginal, enfim, uma série de coisas que meio que detonam a gente. Então, o impacto emocional é fortíssimo, né? E como você mesmo fala, o emocional afeta o físico afeta o emocional. Então, existe algo que ela possa fazer, além de, claro, seria o ideal procurar um profissional para lidar com isso, mas existe algo que dá para ser feito, que você indicaria para que minimize um pouquinho esse impacto emocional? Eu sempre Ah, deixo. eu acho que conversar com outras mulheres, eu acho que é bom. Eu sou pela cultura da fala, a cura pela fala. Eu sou pela narrativa, né? Porque eu entendo a fala, a palavra como elemento de cura. E ela é curativa. E também pode ser adoecedor. Não, Então, e não assim, guardar isso só para ela, né? Inclusive falar com não o guardar, companheiro não também, do que guardar. ela está E assim, passando, né? se você tiver vergonha de falar, eu sou muito a favor que a pessoa escreva. Escreva para quem mais jogar fora. Escreva, sei lá, num caderno. Escreva, 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 transvolcadamente. Escreva tudo que você está sentindo. Depois você vai lá e queima, rasga. Uhum, Escreva, escreva. Porque quando você escreve, você precisa que a emoção se transformou em sentimento, que filtrou em raciocínio, que passou pela palavra, que foi para a escrita. Você já terapeutizou de uma certa maneira aquilo que você estava sentindo. Então, se não puder buscar um profissional, mas eu queria também deixar claro aqui que é o seguinte: muitas pessoas falam que elas não têm acompanhamento profissional porque não têm dinheiro, que isso é uma coisa cara. Não é bem isso, tá? Porque existem procedimentos, existem valores que a gente gasta num salão fazendo luzes que é muito mais caro do que terapia, e todo mundo faz. Mas para as pessoas que não podem de verdade, não podem nada, existem as universidades que elas dispõem de estagiários de psicologia, aí não é psicanálise, vai ser psicologia. Estagiários de psicologia que dão ao menos um suporte, um atendimento. uhum. Em lugares bons, tem lugares sérios, tem lugares Sim. bons. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que sair do preconceito de que terapia é coisa para gente rica e desocupada, que terapia é um Uhum, luxo. Eu acho que a pandemia já vem nos entregando uma realidade que saúde mental, emocional nunca foi e jamais será um luxo. uhum, E te digo mais, a gente nem começou ainda a ter o rebuliço da saúde mental. A gente vai ter 23, 24. E quando as uhum. pessoas voltarem às suas vidas, normalizarem mais, que esse cerco se abrir um pouco, aí é que elas vão se dar conta do que realmente aconteceu. Passou esse primeiro momento. Então, terapia não é um luxo. E terapia, eu gostaria que fosse para todos. Não O, é, de fato não é. uhum. Mas tem algumas soluções? Tem. E essa coisa de que o psicanalista é um ser mudo, é um sujeito engessado, que ele fica ali olhando para sua cara, falando aham, com um papelzinho na mão, isso é uma caricatura, isso não é verdade.
O Cláudia, e só para a gente finalizar aqui, a última perguntinha que perguntaram, e como os homens podem ajudar nessa fase? Inclusive foi o Alan que está perguntando. Na fase da menopausa. Eu acho que os homens, eles são muito agregadores quando eles se abrem para essa conversa. Quando eles podem falar, mas o que está acontecendo? Como é que você se sente? O que eu posso fazer para minimizar o seu desconforto? Como é que eu posso te ajudar? É muito importante. Eu passei um e-mail ontem, onde eu dizia que as pessoas, passei um e-mail para minha lista de e-mail, que eu dizia assim, vocês já repararam que todo mundo pergunta como você está? Como você está? Mas ninguém de verdade quer saber. Eu, Uhum, Patrícia, quando eu me preocupo com alguém, eu nunca pergunto como a pessoa está. Eu pergunto como você se sente. uhum. Porque como você está, já está automatizado. Bem. Como você se sente? Eu realmente Uhum, quero saber como você se sente. Então, eu uhum. acho que o homem perguntar como você se sente, para a mulher está à vontade. Porque às vezes ela não está à vontade com o próprio corpo, às vezes ela está acima do peso, às vezes ela está constrangida, às vezes ela está sexualmente abalada. Então, eu acho que o homem tirar dela esse peso e deixá-la ser simplesmente alguém que está em transição é muito bacana, porque o homem faz isso, só que ele faz de forma silenciosa. E se for, assim, um casal da mesma faixa etária, eu acho justo que se fale, olha, você sabe que eu também sinto isso? Você sabe que eu me sinto mais impotente? Eu preciso procurar um médico? Uhum, Porque a gente também tem que fazer justiça a essa exigência da potência masculina. Que o uhum, homem o tempo inteiro ele tem que ser um ser desbravador. uhum. Então, eu acho que se colocar nesse lugar de vulnerabilidade ajuda o próprio homem. Porque ele Verdade. também não se coloca nessa posição do eu sempre estou aqui para o que der e vier. Não, eu posso não querer, não conseguir, estar com alguma questão, Sim. precisar ir ao médico. Eu acho que os homens podem ajudar muito. Uhum, uhum. Acho E que podem acaba ajudar sendo muito. uma ajuda recíproca, né? Porque ele, ao ouvir, ele também se permite falar e também acessar a própria condição, se deixar, né, ser vulnerável E também, vem tá tudo certo. cumplicidade, né? E vem cumplicidade, né? Aí você consegue, quando você sente a vulnerabilidade do outro, você se sente prestigiado, porque o outro te confiou uma vulnerabilidade. Então é Sim. muito mais provável que você confie a essa pessoa também, alguma coisa sua. É, as pessoas se conectam, né, através da vulnerabilidade. Se conectam Então eu acho demais. que eles podem ajudar. Eu sou super, eu acho que não tem guerra dos sexos. Sim. Me perguntaram isso na caixinha hoje, eu falei, olha, quem acha isso está no século passado, porque eu não acho que tenha isso. Uhum. Eu acho que os homens são muito parceiros, tem homem muito legal, tem homem muito canalha, Sim. mas tem mulher também muito legal e tem mulher muito canalha. Sim. E uma É coisa que eu verdade. queria assim, que você deixasse falado assim para sua audiência, Patrícia, é que canalice não é transtorno, porque é, tem uma leva aí de patologizar tudo. Então, tudo virou algum tipo de transtorno. Hum. E às vezes a pessoa é canalha. Não necessariamente ela tem um transtorno de Sim. personalidade nem de humor. É canalha. E canalice não é transtorno. Então, eu tenho pacientes que chegaram tentando entender, tentando colocar o marido dentro de uma caixinha, de um rótulozinho, para que elas pudessem justificar aquele comportamento, para dizer que eles agiam assim porque eles tinham um transtorno. Isso é Uhum. muito recorrente. É importante a gente se dar conta disso. Uhum. Uhum. Existe, existe, mas Sim. assim, isso precisa ser, primeira coisa, isso
só pode ser verdade se for avaliado por um médico psiquiatra. Quem tem competência para avaliar transtorno é médico psiquiatra. Uhum. É médico psiquiatra. Ele tem competência, ele que detém todas as habilidades, competência acadêmica, prática, ele que detém toda a ferramenta para avaliar transtorno. Então, até que prove o contrário, você pode fazer nuance, pode se parecer com, Uhum. mas há muito canalha aí que não é transtornado, não, é só canalha mesmo. Porque senão facilita muito, né? Ele Facilita a vida do povo. é, Para entendo, tá homem e para certo. mulher, sabe? É De lógico, ambos os claro, sexos, né? de O que a ambos. gente fala Uhum. para os homens vale para as mulheres. A gente não está nem um pouco fazendo uma luta contra, não. Não tem guerra do Sim, sexo, tem sim. homem muito bacana. Sim, tem, claro que tem. Existem pessoas muito legais. Existem Uhum. pessoas muito agregadoras, pessoas muito bacanas. Eu tenho pacientes incríveis, mulheres sensacionais, que eu tenho certeza que elas não terão nenhum problema em arrumar assim alguém que se interesse por elas quando elas estiverem prontas. Porque são mulheres incríveis, de verdade. Exato. É só se permitir um pouquinho também, né? É porque leva um tempo para acostumar, para desfazer o laço, passar por esse momento de transição. Não é simples assim, né? A gente gostaria. É que Mas nem não querer é. emagrecer, sei lá, 20 quilos. Você tem que começar por algumas gramas. É um Primeiro, processo, um né? quilo, 1,5 quilo. Pensa numa obesidade emocional, né? É como se fosse Exato. É isso. como se fosse isso. A gente tem que começar ali comendo pelas beiradas. Bom, o bom que é o seguinte, né? Quem já participou dessa live, quem tá aí na sua página, quem tá na minha, já tá no começo, né? Já é um recurso, é um início de um É. processo, pelo menos é uma iniciativa de buscar alguma coisa, de buscar uma Sim. ajuda. E é como Então, eu sempre digo, Patrícia, eu tenho, sei lá, 40 e poucas mil pessoas aí. Eu nem poderia atender todas essas pessoas. Quando eu falo façam terapia, eu não estou falando necessariamente façam terapia comigo. Eu não poderia atender quase sim, 50 mil mulheres. Eu estou sim, sim, dizendo, busque terapia. sim. Busque a sua terapia. Busque o que for Uhum, possível para você. É exato. claro Busca que eu tenho ajuda. consciência que muitas mulheres me procuram. É óbvio. E é ótimo. Mas eu tenho consciência absoluta que tem várias mulheres que vão procurar outras terapias. E que ótimo. Que ótimo. O E aí, importante é que elas procurem. procurem ajuda, exato. Procurem. Ó, procurem terapia, façam atividade física, façam yoga, pilates, musculação, bebam bastante água. Falem, escrevam. Tem tantas Exato. coisas legais. A escrita, exercícios de escrita que trazem muita clareza. Tem muita Uhum. coisa legal para ser falada. Muita coisa legal, Patrícia. Que bacana. Gente, olha, se ainda ficaram dúvidas, eu vou tentar deixar essa live salva, espero que eu consiga Tem deixar salva. paciência aqui minha. Eu tô vendo aqui umas pacientes. Ai, que bacana. Aí Tem deixam seus comentários, façam perguntas, quem sabe a gente volta, né, Cláudia, numa próxima live, baseado nessas perguntas. Eu estou à disposição, quero agradecer. Essa live ficou salva no seu, né? No meu, não. Então, espero que sim. Na hora que eu encerrar, eu vou salvar aqui, vou colocar no Tá, meu, mando para você. tá bom. E eu estou à disposição. O que você precisar, o que Eu a que- sua audiência quiser que eu responda, a gente pode responder por escrito. Enfim, você faça como você se sentir mais à vontade. Você tem meu Ai, contato, obrigada. fica à vontade. Olha, agradeço muito, Cláudia, a sua disponibilidade, o seu carinho, sabe, por querer participar, doar seu tempo, aí todo esse seu conhecimento que foi muito rico para mim, eu tenho certeza que foi muito rico para todas também. E espero que a gente tenha mais chances, sim,
Quem me conhece, vai lá também no perfil da Cláudia, Cláudia Dornelles, que, gente, tem um conteúdo incrível, tem postagens lindas, incríveis. E quem também quiser ficar aqui comigo no Cinquentando, que aqui a gente fala de tudo um pouco. E É, sempre que a doutora Juliana está aí. Eu tenho muitos pacientes da área de saúde e que tenho vários legal. pacientes aí que já estão aí curtindo o seu perfil. Já Ah, passaram que vários bom, né? aqui. Porque que bom que a gente está aqui para agregar, né? E se quem se conectar aí à nossa energia vai ser sempre bem-vinda. Que bom. Muito obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, Cláudia. Obrigada para todo mundo que passou por aqui. Beijo grande. Obrigada Muito pelos obrigada pela comentários, pelas atenção de vocês. curtidas, por tudo. A gente agradece. Obrigada. Um beijo. Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.